pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Greco, dando continuidade com vocês aos estudos relativos ao terceiro ano do ensino médio. Ok, pessoal? Na nossa aula de hoje, nós vamos entender com relação aos processos migratórios, quais os reflexos que a globalização impõe sobre sociedades que são mais frágeis, econômica e socialmente falando, tá? Compreender também as motivações para que os membros dessas sociedades mais frágeis optem por sair do seu território, ok, pessoal? E também vamos assimilar, entender os reflexos desses movimentos migratórios para aquelas sociedades mais desenvolvidas, que acabam sendo o destino final desses movimentos, tá? Bom, migração o que é? É o ato de mudar de região, cidade, estado ou país, tá? As migrações internacionais, a gente vai considerar que não são um fato novo, mas que a globalização potencializou, acentuou essa situação, essa necessidade, tá? É um fator histórico bastante comum de ser verificado, principalmente na nossa América Latina, ok? Bom, América Latina, historicamente explorada. Durante o período colonial, os territórios da América colonizados por Espanha e Portugal sofreram uma colonização de exploração, onde não há preocupação com o desenvolvimento da área, mas apenas com a obtenção das riquezas, né? Então, explorar as riquezas e apenas isto, tá? Bom, principalmente no final do século XIX e início do século XX, a América Latina foi uma região que atraiu muitos imigrantes, principalmente da Europa e Ásia. Uma das motivações foi a questão do fim da escravidão e, portanto, a necessidade de manutenção da mão de obra. Ok, pessoal? Bom, com relação ao século XX, a gente verifica na América Latina o inverso do processo, tá? Se essa região antes atraía imigrantes, ela passa a perder cidadãos. Então, as pessoas começam a sair da América Latina buscando novas oportunidades, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Embora na Ásia também se verifique um movimento bastante importante nesse período com relação a descendentes de japoneses que viviam no Brasil e também buscaram migrar para o Japão em busca de melhores oportunidades, ok? Bom, com relação ao século XXI, eu falei que os movimentos migratórios não são algo novo, mas que foram acentuados durante a globalização, tá? Porque normalmente, pela globalização, a sociedade se integra mais, né? A mobilidade das pessoas, das informações, dos produtos e das pessoas, ela se verifica com maior intensidade. Do mesmo modo, acentuam-se as crises humanitárias, então toma-se mais conhecimento de situações de extrema fragilidade em algumas sociedades mundo afora, tá? E isso acaba também evidenciando, tornando mais claros, mais emblemáticos, vários conflitos também mundo afora. Bom, o que são, dentro dos processos migratórios, fluxos intrarregionais? São processos migratórios dentro de um mesmo território. A gente percebe, por exemplo, dentro da América Latina, hoje em dia, uma migração muito grande de venezuelanos e haitianos, por exemplo, né, para o território brasileiro, tá? E o que seriam fluxos interregionais? Seriam aí mudanças, né? As pessoas migram de áreas frágeis, carentes, como é o caso da África e América Latina, para outros continentes, no caso aqui, explicando, né, Europa e América do Norte, né? Sempre nessa questão de fugir de uma situação desconfortável, certo? Esse movimento provoca reações internacionais. Então, aqueles países que são o destino final, que em tese recebem, em tese praticamente, né, recebem esses migrantes, começam a buscar alternativas para reagir a esse processo. Que por mais que sejam países prósperos, fortes economicamente, não estariam preparados para receber um contingente tão acentuado assim de imigrantes, tá? Percebam bem, na Europa, o que era bem-vindo torna-se um problema. Após a Segunda Guerra Mundial, os imigrantes foram desejados na Europa para que pudessem auxiliar na reconstrução econômica do continente, tá? Então, só que depois disso
concluído, né, essa constante migração passou a ser um problema e esses grupos começaram a ser indesejados e marginalizados na sociedade europeia. A gente verifica, por exemplo, na França, os argelinos, né, a Argélia foi uma colônia francesa, os argelinos começaram a ser vistos como marginais, como cidadãos de segunda classe. O mesmo se verificou na Alemanha com relação aos turcos, ok, pessoal? Bom, nesse aspecto, nesse processo de reação dos países mais desenvolvidos, a gente percebe um fenômeno extremamente acentuado, que é a questão da xenofobia, medo do estrangeiro, né? O que provoca medo do estrangeiro, do desconhecido, né? Do novo, do diferente, né? Isso provoca confrontos de ordens cultural e religiosa, né? Essa xenofobia, ela também é potencializada por uma questão de postos de trabalho, como assim, países da Europa, por exemplo, começam a ver seus postos de trabalho tomados por esses imigrantes, tá? Então, vamos dizer assim, cidadãos de origem europeia começam a ter dificuldades na sua empregabilidade, porque muitos postos de trabalho começam a ser ocupados por pessoas que não são cidadãs, não são nascidas na Europa. E esse é um ponto de divergência, um ponto de resistência com relação a essas pessoas, tá? Acentua-se também a criminalidade, porque você imagina uma situação em que um imigrante, ele tendo saído do seu país de origem, onde a sua situação já era desfavorável, ele, ao chegar no novo país, onde ele busca melhoria nas condições de vida, essas condições não melhoram. Ele não tem acesso a um emprego digno, a uma remuneração boa, tal. Muitos buscam na criminalidade, ou são forçados a ela, melhor dizer assim, porque precisam se sustentar e sustentar suas famílias. E como as portas formais não se abrem, alguns acabam recorrendo à criminalidade, o que agrava esse problema nessas sociedades, tá? Bom, claro que aí essas pessoas buscam se organizar também e buscam, dentro desses novos países, reivindicar e conquistar novos direitos, né? Buscam principalmente direitos a um trabalho digno, buscar um resgate da sua dignidade, né? E no último ponto aqui eu coloquei com relação ao Brexit, porque o Brexit é o fenômeno da saída da Grã-Bretanha da União Europeia, né? E dentre as razões que levaram a Grã-Bretanha a seguir esse caminho, a questão do imigrante foi uma questão que impactou bastante. Assim como a União Europeia havia convencionado a aceitação desses imigrantes, a Inglaterra viu isso com ressalvas, e, não concordando, decidiu, entre outras razões, né, decidiu sair da União Europeia para tomar outras posturas quanto a isso, tá? Bom, a gente verificou em 2016 uma crise de ordem humanitária que se caracterizava em países da Ásia e da África, no caso aqui, conflitos na Síria e África e outras partes do mundo, né, causaram um excesso de imigrantes em solo europeu. Por quê? Não apenas por questões de ordem econômica, mas também por questões de ordem social. Passou a ser inseguro, arriscado para a vida das pessoas viver em países onde os conflitos armados eram constantes, tá? E isso aí foi um combustível, né? Foi um item a mais para que uma grande fuga de pessoas se desse com destino principalmente à Europa, né? Só que, como eu já falei anteriormente, mesmo próspera, mesmo composta por uma maioria de países em situação econômica estável, a União Europeia não estava totalmente preparada para um fluxo tão grande assim, tão considerável de imigrantes, ok? Bom, para buscar uma solução para esse fenômeno, né, levando-se em conta que não se poderia comprometer o bem-estar dos seus cidadãos, os europeus, mas também por uma questão humanitária, não poderiam fechar totalmente as portas para essas pessoas que buscavam socorro, buscavam auxílio, né? Estavam em situação assim, socialmente
extremamente frágil, é uma situação desesperadora. Você imagina você ter construído toda a sua vida no seu país, né, ter conseguido se estruturar, materialmente falando, né, mas você, por uma questão que está totalmente fora do seu controle, né, uma questão de uma guerra civil, por exemplo, você se vê forçado a abandonar tudo que você construiu, tudo aquilo que você levou anos para conquistar e ter que, na prática, realmente começar do zero em uma sociedade diversa da sua. Ou o contrário também. Você vê situações em que, por exemplo, na África, pessoas que viviam em situação de extrema miserabilidade, né, percebem que é inviável a permanência no seu território, porque a sua família estaria correndo o risco de morrer pelas causas mais básicas, entre aspas, morrer de fome, morrer de desnutrição. E voltadas para uma situação de desespero, né, extremamente emergencial, muitos grupos começaram a se aventurar em travessias, por exemplo, pelo oceano, sem a menor infraestrutura. Tá? Muitos se agrupavam, dezenas de pessoas em embarcações extremamente frágeis, que não comportariam, por exemplo, 20 pessoas. Já houve casos de ser verificado 50 pessoas dentro de uma mesma embarcação, de modo a buscar um socorro em um país europeu. E qual é a sua surpresa, o seu desespero, quando você, por exemplo, tenta entrar, mas você percebe que aquela fronteira está fechada, que você não é aceito, né? Essa situação extremamente desconfortável, né? Bom, a parceria entre entidades públicas e privadas é uma solução, é uma tentativa de busca de solução para resgatar a dignidade dessas pessoas e não comprometer, pelo menos tão acentuadamente assim, a estabilidade de países como Inglaterra, França, Alemanha, Itália, né? E aí, dentro dessa situação de parceria, a gente tem a presença de várias ONGs atuando. Essas ONGs atuam no sentido de não só viabilizar a entrada dessas pessoas no território europeu, mas também de buscar fazer com que as pessoas, não tantas pessoas assim, busquem essa alternativa. Tá? A gente tem, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras, que tentam, em sociedades extremamente carentes, como é o caso da África, dar um suporte a mais na questão da saúde básica da população, tentando, dentro do possível, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Tá? Então, eles atuam nessas duas frentes. Tá? Esse sistema de parceria busca, se possível, evitar com que a pessoa saia do seu território, né, consiga reconstruir a sua vida ali naquele território mesmo, onde ela nasceu e se desenvolveu, ou, se for realmente necessária a mudança para outra região do planeta, que isso se faça com o mínimo de traumas possível, com o máximo de busca de dignidade. Tá? Bom, pessoal, tudo isso compreendido, a gente vai agora buscar um pouco mais de conhecimento, vai buscar consolidar o nosso entendimento quanto ao que nós vimos hoje, beleza? Vamos lá, pessoal. Charlie Hebdo. Hebdo é a abreviação de hebdomadaire, que significa semanal. É o nome de um jornal satírico francês que veicula crônicas e artigos de economia, de política sobre a sociedade francesa. Seu alvo mais comum são as religiões, catolicismo, judaísmo e islamismo. Por exemplo, né? Os partidos políticos e outros temas controversos. O jornal existe desde os anos 1970 e sua sede já foi alvo de vários atentados. O mais recente foi em janeiro de 2015, quando vários cartunistas e membros do jornal foram assassinados. Analise as proposições sobre as religiões e disputas étnicas na Europa. Essa atividade, nós vamos analisar com bastante profundidade essa questão dos novos conceitos, dos novos costumes, né, que os europeus com os quais os europeus foram forçados a conviver a partir não só a partir da chegada dos imigrantes, mas principalmente a partir do aumento do fluxo de imigrantes no seu território. Tá? De que forma esses contrastes de ordem social
e cultural e também religioso, né, começou a agravar as divergências, agravar e comprometer a estabilidade social na Europa. Ok, pessoal? As alternativas são as seguintes. Existem na Europa muitas religiões, as com maior número de adeptos são ligadas ao cristianismo e ao islamismo. Sim, verdade, né? Hoje em dia, mundo afora, não só na Europa, o islamismo vem crescendo de forma exponencial, né? Ainda o cristianismo representa a maior parte dos cidadãos do mundo todo, mas o islamismo já se mostra bastante forte em termos de número de fiéis, né? E também em termos de presença desses fiéis em vários países no globo, certo? Os conflitos separatistas têm na sua origem questões religiosas e étnicas. Exemplos disso podem ser encontrados nos conflitos da Irlanda do Norte, País Basco e nos Balcãs, tá? Sim, a questão, por exemplo, na Irlanda do Norte tem muito a ver com a questão entre dois grupos cristãos, né? Protestantes e católicos, ok? Na Irlanda do Norte, a maioria dos cidadãos são católicos, mas são governados por uma estrutura que é eminentemente protestante, ok, pessoal? Na França, a maioria da população se diz católica, mas há um número expressivo de pessoas que se declaram ateias, ou seja, sem religião. Isso também é uma realidade bastante crescente, não só na Europa, mas no mundo todo, mas com mais intensidade na Europa, ok? As questões étnicas na Europa se misturam às econômicas. A aversão ao imigrante cresce com o aumento do desemprego no continente. E isso é uma verdade também, tá? Você tem essa questão de o cidadão nascido na Europa, por exemplo, nascido na França, se ver prejudicado e julgar estar sendo sabotado por uma pessoa que veio de outro continente, né, se estabeleceu ali e tomou postos de trabalho que acabam comprometendo a sua saúde financeira, a sua capacidade de se sustentar e a sua família, tá? Número 5, item 5, o terrorismo é também uma expressão dos conflitos étnico-religiosos em suas manifestações mais radicais. O atentado ao jornal satírico Charlie Hebdo é um exemplo disso. A grande motivação para esse atentado foi uma série de sátiras que o jornal fez ao islamismo, mais especificamente com relação à figura de Maomé, né? Os muçulmanos consideraram essa uma atitude extremamente desrespeitosa e o pior para a questão dos muçulmanos é que o jornal não parou. Ao contrário, quanto mais os muçulmanos se queixavam, mais o jornal insistia nessas publicações, tá? Então isso aí foi um combustível muito grande, né? Foi um motivador bastante importante para que esse atentado acabasse ocorrendo. Bom, qual seria a alternativa correta? Haveria alguma dessas alternativas estaria incorreta? A gente percebe por tudo que eu falei com vocês que não. Todas as afirmativas são verdadeiras. Percebam como a questão da xenofobia, da questão étnica, não só na Europa, mas nos Estados Unidos, em várias regiões do mundo, é uma questão extremamente complexa que envolve vários fatores, não apenas, por exemplo, só o econômico, tá? Então, eis a alternativa. A alternativa é, todas as afirmativas são verdadeiras. Ok, pessoal? Bom, percebemos com a nossa aula hoje que a globalização facilitou a mobilidade e as fugas, né? Ou seja, os processos de migração, tá? Essa globalização, essa mesma globalização que tem vários pontos positivos, ela também evidenciou uma aversão à plena integração. Vejam a questão da reação dos europeus quando perceberam que o número de imigrantes aumentava consideravelmente, tá? E esse problema tendo sido agravado por tudo que nós falamos, esse problema exigiu e continua exigindo, né, soluções variadas, criativas, né, e que sejam realmente eficazes. Ok, pessoal? Bom, com isso a gente encerra a aula de hoje. Agradeço a oportunidade e espero contar com a presença de vocês nas próximas aulas, ok? Grande abraço, pessoal!